Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mais um episódio aqui do Diálogo Cast. Tudo bem, Adeilton? Tudo bem. Mais um episódio, mais um bate-papo. O bate-papo hoje vai ser bom. Bem legal, bem legal. Assunto antigo, porém novo para muita gente. Isso aí foi, vou dar um spoiler aqui. Na década de 70 foi criado, foi descoberto este assunto que nós vamos falar hoje. E agora que está chegando, né, a população, né, escola, psicólogo, terapeuta, está começando a entender isso, estudar um pouquinho mais, aprofundar. E hoje nós temos uma convidada que vai falar sobre isso. Sim, e nós estamos aqui com a Vivian. Vivian, se apresente, por gentileza. Vivian é diretora, gente, de uma escola em Volta Redonda. E ela aceitou esse bate-papo e vai apresentar para vocês um trabalho lindo que ela faz junto com algumas amigas. E quando ela contou a história, eu falei, nossa, ela precisa contar tudinho para os nossos telespectadores. É isso mesmo? Rapaz, que bonito. Para os nossos seguidores. Por favor, Vivian, se presente. Então vamos lá, né? Primeiro vou começar agradecendo pelo convite de estar aqui com vocês. Sim. É um enorme prazer falar daquilo que eu amo, que é educação e desenvolvimento pessoal. Então, meu nome é Vivian, sou filha de um casal bem comum, João Ernesto e Vitória. Sou mãe de 2 meninos lindos, Luca e Theo. Trabalho com educação há 24 anos, atualmente como diretora adjunta de uma escola em Volta Redonda. E há pouco tempo me especializei, fiz uma especialização em terapia, pela parte da constelação familiar também. Então, hoje eu também atuo como consteladora familiar. Então, essa sou eu. Que legal. Constelação é uma abordagem terapêutica, né? E também um modo de vida, a gente pode dizer assim. Dentro da abordagem terapeuta, ela é uma terapia de uma sessão onde a gente trabalha dentro do nosso sistema familiar alguns problemas que a gente vem passando por anos e a gente não vê a solução para aquilo. A gente costuma dizer que é a luz para o caminhar, não é a solução, é a luz para o caminhar, para aquilo que a gente não consegue ver. Então, tudo dentro do nosso sistema familiar. A constelação, ela abrange o sistema em si. A gente não vem, né? Eu costumo dizer que a gente não caiu do céu. A gente vem de um sistema familiar. E com ele a gente traz todas as coisas, aquilo que a gente diz de bom e aquilo que a gente diz também que não é tão bom. Então, a gente trabalha, né, a abordagem terapêutica da constelação é isso, é uma sessão onde a gente trabalha realmente questões que a gente não, aos olhos, não consegue dar conta daquilo. Então, a abordagem vem nesse sentido. Em relação à vivência sistêmica, a gente diz que ela é uma vivência porque ela tem, né, Bert Helling, que foi quem, ele não diz que ele inventou, ele observou a vida e viu que era assim que a vida acontecia dentro das 3 leis sistêmicas. Então, quando a gente vive uma vida dentro das 3 leis sistêmicas, a gente também passa a viver uma vida de mais qualidade. Sim. Então, ela tem tanto o lado da abordagem terapêutica quanto uma vida, realmente. Inclusive, falo muito sobre isso. Hoje eu sou uma consteladora que vivo sistemicamente, porque isso fez toda a diferença na minha vida. Então, ela traz essa abordagem aí mesmo de sistema. Como que desenvolve esse trabalho dentro, por exemplo, dentro de uma escola, que é um ambiente onde você atua, né? Que você é diretora de uma escola. Como que você desenvolve esse trabalho dentro das escolas? Sim, boa pergunta. Porque a terapia em si, ela não é feita com crianças. Ela é uma terapia para adulto, porque a gente trabalha com coisas do inconsciente. Então, criança não tem maturidade para esse tipo de terapia. Então, como que a gente aborda isso dentro do nosso contexto familiar? Como eu abordo isso, né? Como eu disse para você antes, lá eu sou diretora escolar, não sou consteladora. Mas como eu trabalho uma vida sistêmica, então isso me fez mudar o olhar para dentro daquela escola. Como que mudou o meu olhar mesmo? Eu estava começando a desistir da educação, porque eu vi que a gente está trabalhando e as coisas não estão caminhando. Dentro da escola, trabalha com a criança e aquele comportamento não muda. O nosso olhar estava muito focado para a criança. Aonde entra a constelação sistêmica? Onde entra a parte sistêmica? Aquela criança não é um ser isolado, ela tem uma família. Então, quando você olha para aquela criança dentro de um contexto familiar, a sua visão muda completamente. Você chama a família para conversar,
você entende exatamente o porquê do comportamento daquela criança. Então, hoje, o que eu percebo, as famílias precisam de ajuda. Não adianta trabalhar a criança se a família não está sabendo para onde caminhar. Sim. Então, o olhar da terapia, né, o meu olhar como consteladora dentro da escola é nesse sentido. O que eu tento passar para a minha equipe também. Primeiro que eu olho a minha equipe sistemicamente. Eu também enxergo um professor como um ser que também vem de uma família. Que eu também entendo todas as questões. Eu passo a entender melhor todas as questões dele. Dentro de um sistema, eu entendo que existe uma hierarquia, que é uma das leis. A hierarquia, quem chegou antes tem precedência sobre quem chegou depois. Sim. Então, você trabalha aquilo também. Pode chegar um funcionário, quando eu cheguei na minha escola, eu cheguei como orientadora. Então, cheguei com cargo de liderança. Mas existiam professores que tinham 20 anos de casa. Eu não posso chegar lá porque eu sou a líder e todo mundo me escuta e está tudo certo. Ele chegou antes de mim. Então, hierarquicamente, em nível de função, a minha função está acima dele como supervisora. Mas ele chegou ali antes. Então, ele também tem precedência. Então, isso tudo, quando você vai trabalhando com as pessoas que trabalham com você ali no seu dia a dia, isso vai mudando todo o olhar da escola. A gente passa a lidar com aquela escola realmente como um sistema, onde todos pertencem, onde cada um tem o seu lugar, e a gente passa a olhar para essa criança também com esse olhar. Ela está ali, ela pertence àquele grupo, mas ela não está sozinha. Ela traz um pai, uma mãe, uma avó, um avô, um irmão, ela não está sozinha. E ficou muito claro isso quando você passa a fazer atendimento aos pais. Quando eles contam a história, depois de tudo que eu estudei dentro da terapia, eu falo, caramba, é isso. É isso. Então, quando o pai está aberto a ouvir, a gente vê muitas mudanças. Quando ele ainda não está aberto, a gente não desiste, mas a gente sabe aonde traçar um caminhar. E a mesma coisa com o professor. Quando eu tenho um aluno dando muito trabalho na escola, então a gente conversa, olha para ele, olha, ele está querendo dizer alguma coisa. Veja, eu costumo muito dizer para ela de uma frase que a gente usa muito na constelação, diz para ele, olha nos olhos dele e diz, eu vejo você. Você não precisa chamar minha atenção assim, não. Eu vejo você. Faz tanta diferença. Então, esse olhar da constelação me trouxe uma educadora mais humana, com um olhar mais do todo, com um olhar para aquela criança, para os meus professores, para os meus funcionários, com um olhar sistêmico. Eles não estão ali sozinhos. Eles trazem tudo aquilo que eles já viveram até hoje. Então, traz um olhar mais amoroso mesmo, mais carinhoso, mais humano. Mais humano. Acho que essa é a grande diferença, aquilo que a terapia realmente trouxe para mim dentro do sistema. E quanto tempo dura, mais ou menos, assim? Uma sessão? Uma sessão. Aí a gente está falando ali, a gente estava falando sobre a vivência sistêmica. Sim. Uma sessão, ela depende muito. Geralmente, quando eu marco com uma pessoa, eu peço para ela reservar 2 horas para a sessão. Porque aí eu trabalho dentro da sessão, eu trabalho com bonecos. Sim, mas você falou que trabalha somente com adultos. Isso. Mas você observa nas crianças primeiro. Seria isso? Sim, quando acontece, vamos supor, né, que um pai chegue com essa situação de um comportamento do filho. A gente não constela a criança, mas a gente constela aquela família. Aquele comportamento está querendo dizer algo. Sim, sim. Então, vamos constelar, vamos supor. Meu filho está com déficit de atenção e eu não estou conseguindo resolver essa situação. Então, eu queria olhar para isso. E dentro da constelação a gente faz isso. O que é que a gente acredita dentro do processo da constelação? Primeiro que a gente faz realmente um exercício para centramento mesmo. Exercício de meditação, de centramento, para que a pessoa fique ali bem presente, bem consciente. E a gente traz dentro da gente todas as questões familiares. Nós temos muitas respostas, e não só nossas, dos nossos familiares também. Então, quando ela vai montando, eu costumo dizer que é como se você tirasse um chip da sua cabeça e montasse ali uma cena. Você monta uma cena mesmo. Quando ela vai pegando os bonecos, ela vai montando uma cena. E a partir dali a gente consegue olhar para onde está o olhar, quem está fora do lugar, se a mãe está no lugar do pai, se o pai está no lugar da mãe. Essa criança, ela está com déficit de atenção por quê? Para onde ela está olhando? Às vezes ela está olhando para o relacionamento dos pais. Ela não está olhando para ela está olhando para o relacionamento dos pais. O que isso vai causar nela? Um déficit de atenção, ela não está olhando para a vida dela. Ela está focada naquela situação. Então, quando monta, a gente consegue realmente observar
para aquilo que a gente não conseguia observar. O que está acontecendo aqui? E isso é assim, a gente monta bem dessa forma, assim, vai trazendo as informações, vão vindo a gente como constelador, e com aquilo que a gente estuda, a gente consegue também entrar no campo familiar da pessoa. Então, não é espiritual, não tem a ver com espírito, porque é muito consciente, né? Não tem a ver com espírito, não vem espírito nenhum, mas não deixa de ser espiritual no sentido daquilo que você traz dentro de você. Então, é nessa abordagem. Então, isso foi o que a gente conversou aqui antes, até fiz aquela pergunta, não vou fazer agora. Sim. Porque as pessoas... o ser humano, ele tem a parte espiritual e tem a parte humana mesmo ali. Então, a criança, no caso de uma família, onde a mãe ali, ela acabou separando, ou perdeu a mãe, ou o pai, o que acontece? A criança, se ela teve um convívio com pai e mãe, né, que foi o que a gente estava conversando, se ela teve um convívio com pai e mãe, ela vai sentir essa falta do pai ou da mãe. E é nesse momento que ela tenta ocupar o espaço do pai. Por isso que algumas crianças falam assim, pô, ele se tornou o homem da família, né? Muito novo, né? Sim. Ou ela se tornou a mãe dos irmãos. Então, porque ela, naquele período dela, na perda, ela quer preencher aquele vazio, aquele espaço. Ela não tem mais o pai, a presença do pai. Aí por isso que às vezes as mães, quando você, né? Vou falar para as mães, às vezes as mães não sabem disso. Não percebe isso. Né? E o que acontece? Ela vira e fala assim, você tá igual ao seu pai. Mas, na verdade, ele está querendo ser o pai, ele está querendo ocupar o espaço, ele quer ocupar o espaço do pai porque é um vazio. Ele ainda não tem aquela definição de que se ele é filho ou ele é pai. Exatamente. E eu acredito que aí entra essa parte da constelação familiar que vai falar para ele assim, não, você é filho. E mãe, você tem que mostrar para a criança que ele é filho, ele não é pai. O lugar do pai está vazio realmente. Sim. Isso aí, é a realidade então, como ela é. Tem que ter essa parte. E eu vejo... Teve um caso agora, há pouco tempo, de uma família o menino perdeu o pai. E eu fiquei assim, sabe? Não falaram pro menino. Não conta pro menino. Aí eu fico assim, poxa, gente, por mais que isso venha doer, venha causar um trauma, alguma coisa que vai ser um dano para a vida dele, é melhor agora do que ele crescer na mentira. Sim. Porque quando ele crescer, provavelmente ele vai precisar de uma terapia. Sim. Ele vai precisar de um acompanhamento, porque ele vive uma verdade que não é verdade. A verdade dele é diferente da verdade de todo mundo. Sim. Então, ele não sabe que vive uma mentira, porque ele não tem consciência para isso. Né? Então, a parte da constelação familiar eu acho muito interessante analisar, porque as coisas são faladas claramente, a verdade tem que ser falada, tem que ser colocado cada um no seu lugar ali, cada um entender o seu papel. E parece que as pessoas têm medo de falar a verdade ou de colocar cada um no seu lugar. Sim, é uma proteção. Sim, tem é uma forma de proteção. O pai, a mãe, eles assim, dizem, não pode. Sim. Na verdade, tem que fazer, porque isso é que vai fortalecer a criança para a vida adulta. Sim. E isso é que vai ensinar os pais o que é uma família, uma estrutura familiar. Exatamente. Existe todo o sistema que você falou. Né? Em cima do sistema que você falou, a gente tem lá o quê? Pai, mãe, filho. Não é filho manda no pai, exatamente. Pai, aí entra na questão da hierarquia que eu falei. Eles chegaram antes. Eu acho muito interessante. E a questão das crianças você disse assim, ele conviveu, às vezes ele não convive. Ele nunca viu. Às vezes o pai faleceu e ele nem teve também convivência. Tem isso da criança não conviver. Não tem a ver com convivência, não. Porque também a gente costuma dizer, a constelação diz que crianças amam demais. Por isso que elas seguem muito. É amor. É amor. E é um amor inconsciente mesmo, porque ela é uma criança. Muitas vezes ela não tem a menor ideia de onde está vindo aquele comportamento dela. E pode ser um amor à mãe ou pai, um amor a um avô, uma avó. De alguma maneira, ela se vincula àquela situação. E qual a maneira mais fácil de se vincular? Quando é excluído. Dentro de um sistema, o sistema não aceita exclusão. Uma das leis é essa, pertencimento. Todos pertencem. A exclusão e a lei do pertencimento ela é tão real que até filhos não nascidos ou abortados fazem diferença no sistema. Se o primeiro filho daquele casal foi um aborto, o próximo já não é o primeiro filho, é o segundo. E geralmente o que a gente faz é o primeiro filho. E o que essa criança às vezes faz? Se vincula a essa criança que não nasceu. Então, às vezes, ela está olhando para onde? Para essa criança.
ela está ocupando o lugar errado, ela está ocupando o lugar do primeiro e não do segundo. E já aconteceu de eu constelar pessoas que às vezes só a troca mesmo. Tipo, nossa, acho que teve um aborto mesmo. Coloca uma criança representando esse aborto, ele já fala assim, nossa, me senti aliviado aqui. Porque você não é o filho mais velho dessa família. Então, sem ter consciência, a pessoa é vinculada ao sistema, não aceita exclusão. Então, uma das leis é essa, pertencimento. Todos pertencem, independente do que aconteceu. Todos pertencem ao sistema familiar. E a criança, por amar demais, muitas vezes ela se vincula. Às vezes fala assim, nossa, parece tanto... Às vezes é questão do pai mesmo. Eu nem falo nesse homem aqui em casa. Ela nem conhece, mas ela tem todas as características dele e nunca conviveu. Porque ela está trazendo para essa mãe aquilo que ela está excluindo. E geralmente, quando ela inclui nela. Tipo, ele existiu, ele faz parte, ele é o seu pai. A criança consegue realmente ter aquilo que é dela. Ela não precisa mais seguir esse pai. Ela pode seguir aquilo que ela é. Então, isso faz muita diferença. São os vínculos invisíveis, exatamente. né? Os vínculos Estamos invisíveis. todos vinculados. É interessante. Essa comparação eu lembrei por causa do... a gente olha, constelação, aí, vamos imaginar, todo mundo conhece Cruzeiro do Sul. Já que está falando de constelação, a pessoa deve estar pensando em estrela. Isso. Né? Vai não tem muito sentido. Astro. Aí quando começa a falar de astro, estrela, o pessoal vem para essa parte do misticismo, vem para a parte do que, não, isso daí é espiritual demais, é cósmico, o pessoal começa a confundir isso, mas na verdade não é. Então vamos pensar o seguinte, Cruzeiro do Sul, vou fazer uma analogia bem boba aqui, bem fácil para todo mundo entender. Cruzeiro do Sul é uma constelação, tá lá, são 5 estrelas. O que liga na sua mente essas estrelas para você falar que são 5 estrelas e ela faz o cruzeiro? Sim. Por que ela faz o formato de cruz? Porque na sua mente existe uma ligação que é uma ligação imaginária, mas ela é imaginária, mas ela é real, ela é imaginária para mim, mas ela existe, a gente sabe que está lá, e é aquela ligação que ninguém enxerga, a ligação invisível. Então, quando você olhar para o Cruzeiro do Sul agora, você vai falar assim, caramba, é porque me falaram tanto que era uma cruz que hoje eu vejo uma cruz. Então, na família também é a mesma coisa. Me falaram tanto que eu era o primeiro filho, na verdade houve um aborto, e eu não sou o primeiro filho, eu estou no lugar errado. É o que ela está falando aqui. Então, a constelação não está legal, não tá, o negócio, ou seja, a estrutura familiar está faltando alguma coisa. E ele está sendo cobrado por uma coisa que ele não é. Sim. Então, às vezes, o pai que é o culpado também de criar isso. Às vezes não é nem uma questão de culpa, às vezes um luto, aquele pai, né? Ele viveu esse luto, ele não quer falar sobre isso. Usei a palavra errada. Culpado não. Às vezes ele é ignorante por não conhecer e ele coloca aquilo dali e fala assim, pô, essa é a minha verdade. Sim, não é a verdade. Exatamente. Em relação a essa questão do aborto, a maioria, eu também não tinha a menor ideia disso. Não tinha a menor ideia antes de estudar sobre isso, né? A gente embora a gente pense que era um ser humano, a gente acha que não nasceu, não era. Não. Sim, é um ser humano que fez parte daquele sistema familiar, nascendo ou não. Rapaz, a gente, né, mexe um pouquinho com a mente da gente. Assim, eu tô quieto, mas eu tô... Aqui, você falou das 3 regrinhas lá, das 3 leis que existem aí. Me deixou curioso sobre essas 3 leis. Você pode abrir isso? Sim, então, vamos lá. A primeira lei, qual Bert falava que eram as 3 leis do amor. As 3 leis. Então, a primeira, não tem ordem, mas vamos falar de pertencimento, aquilo que eu falei. Todos pertencem ao sistema. Então, independente se tenha feito algo que não combine com aquele sistema, algo completamente diferente que aquele sistema fez, vamos falar, um assassinato. Alguém na minha família cometeu um assassinato, então a gente exclui. Não. Ele pertence. Eu posso não concordar com as atitudes dele, mas ele continua fazendo parte daquela família. O aborto, a criança abortada, ela faz parte daquela família. Então, a gente trabalha no pertencimento, para esse lado, todos pertencem, e um outro ponto também. Às vezes, para a gente se sentir pertencente, a gente quer repetir padrão. Né? Meu avô fez, meu pai fez e eu faço. Não, você pode não fazer, que você vai continuar pertencendo. De qualquer forma, você vai pertencer. Então, essa é a primeira lei. A segunda é a que eu falei também da hierarquia. Todo mundo tem um local, um lugar a partir da chegada. Então, os avós,
aí vem os pais, aí vem os filhos na ordem de nascimento, mais velho, do meio, mais novo. Então, essa é a ordem. Então, muitas vezes a gente vê em situações de pais que têm muita dificuldade com os filhos, porque os filhos estão no lugar dele e ele no lugar de filho. Então, ele está no lugar do pai dele, no lugar de vô, que é um lugar que não é o dele. Então, quando isso desequilibra, opa, tem alguém ocupando o lugar errado aí. Isso acontece com bastante frequência. Que coisa. E a outra lei é do equilíbrio, Ai, que é o gente, entre dar e receber. A lei do equilíbrio entre pais e filhos é: pais dão, filhos recebem. Nossa, mas eu quero dar tanto para o meu pai. Você consegue dar a vida para ele? Ele te deu a vida. Como que você vai equiparar? Como que você vai equilibrar isso? Impossível equilibrar com o pai e com uma mãe algo que ele não der. Vida. Quem consegue dar mais do que vida? Não tem como. Então, entre pais e filhos, pais dão, filhos recebem. Nos outros relacionamentos, é o equilíbrio mesmo, entre dar e receber. Por que casal precisa ser assim? Um deu, o outro recebe. Esse que recebeu, dá. E assim vai equilibrando, porque senão vira um relacionamento de pai e filho. Casal não é. Casal não é. O homem não é pai da esposa, nem a esposa é mãe do marido. Então, quando não há esse equilíbrio, os relacionamentos ficam desequilibrados e a gente não está nem sabendo o que está acontecendo. Muito frequente, não é? Às vezes alguém dentro da relação dar muito. Nossa, paguei, isso é muito comum. Paguei faculdade, fiz de tudo para ele e no final ele foi embora. Desequilíbrio. Um deu demais e o outro ficou aqui só recebendo. E geralmente quem vai embora é quem recebe. Até porque ele sente, como que eu vou fazer para chegar nisso aqui? Eu não dou conta de chegar nisso aqui. E aí, quando a gente faz isso, né? Por isso que precisa ser. Não vai estar sempre certinho. É uma busca constante entre o dar e receber. Agora, se eu fiz essa diferença muito grande aqui, é muito difícil você alcançar isso novamente. Então, essa relação só acontece com pais e filhos. No restante, o equilíbrio entre dar e receber é dessa forma. Então, quando você consegue encaixar isso na sua vida, você já percebe que tudo muda. Você já coloca a cabeça, você coloca cada um no seu lugar. Você coloca, inclui todo mundo. É fácil incluir todo mundo? Não é. A gente sabe que não é. É fácil incluir alguém que te machucou. Às vezes os pais mesmo, né? A gente vem de sistemas de que filhos foram agredidos pelos pais. Como que você inclui isso? Ah, eu aceito? Não, apenas é a constatação, é a realidade. Eles te deram a vida. Independente do que fizeram com você, eles te deram a vida. Então, inclui e traz essa leveza para eu viver a minha vida. E o equilíbrio. Então, quando a gente encaixa isso mesmo dentro da vida da gente, quando a gente encaixa a hierarquia, encaixa o equilíbrio e encaixa o pertencimento, a vida tende a fluir com mais leveza. Então, a pessoa pode não querer fazer constelação. Nem todo mundo precisa constelar. Ai, todo mundo precisa constelar. Não, mas acho que todo mundo poderia viver uma vida sistêmica. Já seria um grande ganho para a humanidade nesse sentido. Vivian, fala pra gente um pouquinho mais sobre esse projeto que a gente conversou aqui nos bastidores, na vida com mais 2 profissionais. Conta um pouquinho sobre isso. Isso, Na Vida é um projeto lindo, feito por 3 mães, que na verdade nossos filhos estudam junto, começamos a ter um grupo de amigos, é um grupo bem grande, mas nós 3, por questões de afinidade em relação ao mesmo profissional, acabamos pensando nessa possibilidade. É uma psicóloga, uma farmacêutica, especialista em florais, e eu a consteladora. Então, o Na Vida surgiu dessa forma, e o Na Vida não é à toa, são as nossas iniciais, Nádia, Natália, Vide, Vive, Idade, Darlene. Então, isso aí já foi todo o impacto, quando você percebe que juntando as 3 dá algo impactante. Tá vendo? Funciona. Já fiz a identidade. Não precisa. Sim. Quando ela contou a história, eu falei assim, gente... E às vezes eu falo isso porque uma vez a gente foi tentar, não te cortando, Não, claro. tentar ver nomes, sabe, para alguma coisa, Uhum. e as pessoas ficam numa procura desesperado por causa de alguma coisa. E é só sentir o projeto, só ver o que realmente
realmente... Sim. E quando você contou, eu falei, gente... Sim. E É aí, isso. quando começou, né, criamos um grupo e o grupo estava escrito assim, Amigas na Vida. Mas não tinha pensado no na vida. E aí comecei a rabiscar, juntar as iniciais mesmo. Falei, vou juntar. O Dá com Vá, com Vi, com Na. E, gente, na vida. Nossa, era o grupo, era Amigas na Vida. Sim, surgiu na vida. Então, na vida, né, é muito nosso, porque estão ali, né, as nossas iniciais. Mas é um na vida para oferecer realmente algo que a gente acredita, que a gente estuda e que a gente vive. Esse grupo de vocês atuam fazendo terapia, Então, palestra? Como isso, funciona? sim, fazemos palestras, sim, mas hoje a gente trabalha realmente com cada uma com a sua terapia. Então, temos a psicóloga, que trabalha realmente com a parte da psicologia, ela também é especialista em mindfulness, então ela faz essa parte. Temos a terapeuta de florais, né, que é a farmacêutica, que faz realmente as questões de florais, e eu com a constelação familiar. Hoje a gente trabalha junto em que sentido? Quando chega alguém para a gente já consegue meio que identificar qual a outra terapia que também complementaria e ajudaria essa pessoa a desenvolver mais e aquelas questões que ela vem procurar. Então, hoje a gente trabalha dessa forma integrativa. A ideia é essa. A gente acredita que eu não acho que aquilo que eu estudo é a verdade. Lembra que a gente falava de verdade absoluta? A constelação não é uma verdade absoluta. Não. Ela não é. Eu não acho que ela vai curar o mundo. Não acho. Então, quando a gente vem com essa questão, eu tenho o olhar para os florais, eu tenho o olhar para a psicologia, e eu acredito que tudo isso junto possa realmente ajudá-lo. Tanto que a nossa marca é nesse sentido, é uma árvore e um pássaro que voa. A ideia da raiz vem da constelação, da questão da família, o tronco, que é essa parte da psicologia mesmo, da estrutura, e as flores e as folhas da questão do floral. Você passando pelo aquilo ali, você é um pássaro livre para a sua vida. A nossa ideia é essa, não é amarrar a pessoa ali, é dar a ela um suporte que ela possa realmente viver a vida dela na plenitude, porque isso é possível. Isso é possível. Poxa, que legal. Cara, legal isso daí. Gente, eu vou falar uma coisa aqui que me veio à mente, porque a forma como ela colocou, vai ter gente que vai pensar assim, isso é muito zen. O pássaro, a liberdade, pô, tá parecendo aquele negócio de viver de paz e amor e tal, mas a base não é essa, tá? Isso aí foi lá naquele tempo, lá passado, né, que o pessoal gostava muito de paz e amor, mas só que não é isso, não é isso. O negócio é muito sério, é um assunto sério, é um assunto que a gente tem que dar uma atenção, por isso que nós abrimos. Eu nunca vi até hoje ninguém falando sobre isso, abertamente assim. Sim. Então, eu sugiro que se fale mais, porque por não ter conhecimento, as pessoas não terem conhecimento do que é o assunto, aprofundar no assunto, ela vai acreditar em qualquer coisa que alguém falar. Se eu chegar aqui, se aparecer falar assim o título, Constelação Familiar, aparece uma pessoa muito religiosa, vamos dizer assim. Sim. Ela vai falar assim, não mexe com isso não. Isso aí é ocultismo, é misticismo e tal. Tem essa ignorância ainda na sociedade. E isso é complicado, porque às vezes é algo que vai trazer um benefício, vai mudar uma família, vai mudar um conceito ali de vida, sem afetar na sua vida se você é evangélico, cristão, se você isso não interfere na sua vida. Isso é uma terapia, é um tratamento, né? Então, é um tratamento. E as pessoas às vezes confundem muito isso. Aí vai muito pelo lado religioso e se fecham ali e não consegue ver um resultado, não consegue melhorar, não tem um apoio às vezes, ela não consegue sozinha resolver o problema. Por isso entra o pessoal na vida. Exatamente. E quando eu digo pássaro, não é algo que seja leve não, tá? A gente fala, acolhe, fala como é bonitinho. Não, o processo não é fácil. Né? Porque a gente entra, quando a pessoa vem para esse processo terapêutico, ela tem que, às vezes, bater de frente com muitas dores, né? Não é um processo fácil, é tudo lindo, maravilhoso, vira um pássaro, voa. Não é nesse sentido. Vivi, conta pra gente algum processo assim, só para as pessoas entenderem. Por exemplo, um que você lembre, né? Um caso, só para as pessoas entenderem o quanto é bom esse olhar.
Sim, vou contar então Você lembra aí? um caso de parceria entre a psicologia e a constelação. É uma paciente que veio da psicologia, fazia já as terapias, e algo realmente que estava travando, que era a questão da rejeição. Ela se sentia sempre abandonada. Me sentindo abandonada e não conseguia entender o porquê. E realmente todas as relações que ela tinha sempre voltava à questão do abandono. E ela veio para a constelação. Até que no processo de constelação veio à tona o fato dela ter sido gemelar. Ela tinha um irmão gêmeo que faleceu na barriga. Então o abandono veio daí. Ela foi abandonada na gestação. Como que ela saberia disso? Como que ela ia saber que a questão que ela sentia vinha dessa situação? E como é que vocês conseguiram fazer ela preencher A informação estava nela. Vem, quando a gente realmente trabalha, é aquilo que eu falo, não é tudo muito consciente. Vem a história. Nossa, mas aí realmente uma vez a minha mãe me contou que aconteceu tal coisa, mas aí o meu pai falou que não acontecia aquilo. Mas aí a pessoa sente que aquilo ali realmente fazia parte. Não, faz todo sentido. A pessoa vem as emoções, o corpo da pessoa muda, o semblante da pessoa muda, chora-se muito. Ela realmente vive aquela sensação que ela estava vivendo lá. E quando ela olha para aquilo, ao mesmo tempo que ela lida com a dor, ela lida com alívio de entender, ele não me abandonou. Ele faleceu, ele morreu. E eu permaneci viva. Eu te falei no nosso início. Honre a vida fazendo o melhor da sua. Quando ela olha e fala, eu vou honrar a vida desse irmão, fazendo o melhor, e não me prejudicando. E não me prejudicando. E aí é um processo que vem, a pessoa vai mudar dali do não, mas é a luz. Ela sabe agora para onde olhar, ela sabe para onde caminhar. Ela saiu da sessão, ela fez uma tatuagem que representasse ela e o irmão, para ela olhar e falar assim, eu não fui abandonada. Entendi, que legal. Ele faz parte. Sim. Você falou numa conversa que a gente teve sobre crianças também, quando tem alguns problemas dentro de casa, como vocês abordam, né? Às vezes a criança pega ali são objetos, como é isso que vocês fazem? Vocês colocam para você descobrir, né, um caso assim. Então, a gente usa, né, eu uso, né, a constelação ela usa pessoas também. Bert Helling fazia com pessoas. Eu uso os bonecos porque eu faço sessão individual. Com pessoas você abre a sessão porque precisa de outras pessoas para estar representando as pessoas da família. Então eu uso os bonecos. Então assim, quem faz essa movimentação dos bonecos é a pessoa que está sendo constelada e o constelador. Sim. E aí essa criança é incluída ali dentro daquele sistema. Então dentro daquele sistema como a criança está sendo olhada ou o que aquela criança está olhando. Em relação às crianças, eu tenho até a minha própria vivência, né? Que no meu processo de separação, meu filho ficou celíaco. Então, a gente veio a descobrir que ele tinha ficado celíaco. E aí, toda aquela questão e tudo... E a doença celíaca é uma doença autoimune, que não tem cura. Então, naquela época, eu estava começando a ver sobre constelação e na hora nada associou, não tinha relação com isso. Ele tem uma doença autoimune e a gente vai precisar conviver com isso. Só que a gente via que ele realmente estava passando por um sofrimento. Lembra quando as crianças amam demais? Era o sofrimento, o nosso sofrimento em relação a ele. Eu não digo nem muito o sofrimento dele com a nossa separação, porque sempre fomos bem presentes. Ele não perdeu pai e a mãe, mas traz um sofrimento familiar, qualquer tipo de separação. Um processo. Exatamente. Então ele veio e como eu percebi que isso mudou na vida dele? Quando nós, enquanto adultos, conseguimos nos resolver. Quando, pronto, nós nos resolvemos, tipo, eu falei para ele mesmo inconscientemente, filho, esse problema é de adulto. Papai e mamãe dão conta dele. Você não precisa. Isso é nosso. Ele curou das doenças celíacas? Eu nem posso dizer isso e estou longe de dizer isso. Ele continua sendo um menino celíaco que não consome glúten, né? Para quem não sabe, o celíaco é aquele que não pode consumir glúten.
Mas o celíaco, ele é tão sério que ele passa por contaminação cruzada. Ele não pode nem, às vezes, comer no prato de alguém que usou ali o prato para comer um pão que tinha glúten. E a gente faz todo o acompanhamento com ele. Ele parou de sentir dores, ele já não sente mais nada, é uma criança totalmente saudável. E a cruzada passa pela vida dele. E ele não tem reação com a cruzada. Então, curou a doença celíaca do Theo? Não. Ajeitou-se emocionalmente. A doença está ali. Mas ela não tem gatilhos. Ela não tem gatilhos. Então, a criança, ela demonstra muito. E o nosso olhar enquanto pais, muito também. Quando tem esse olhar e fala, deixa que a mamãe segura essas pontas aqui, o papai também. Você não. E esse nosso olhar para ele foi mudando e fazendo toda a diferença. Não houve a cura. Não vou dizer que o Theo está curado, porque ela é uma doença autoimune que não existe cura. Mas ele não tem mais reflexo dela. É muito bom a gente trazer esses assuntos, né? Eu acho que a gente está mudando. A gente está indo para episódios mais intelectuais, mais não complexos, né? Tão complexos assim, mas eu acho que para as pessoas descobrirem, porque o Diálogo Cast, ele veio com essa intenção, né? De a gente trazer assuntos não tão falados dentro da sociedade, talvez, principalmente não sei, nas escolas, como que você vê isso, né? Não sei se tem. A gente falou ontem com uma psicóloga sobre isso, e ela fala da importância de ter psicólogos dentro das escolas, né? Eu não sei se já exista um número suficiente de ter psicólogos presenciais dentro das escolas, e esse trabalho que você faz é bem limitado, né? Não é todo você faz. Exatamente. É aquilo que eu falei. Eu não sou a consteladora familiar. Eu faço isso porque eu vivo isso, porque eu amo e porque eu estudo sobre. Mas não é um trabalho que é feito em escolas. Você não. aconselharia assim, os diretores, por exemplo, né, que você está num cargo de direção de uma escola, né? E eu acho que existe essa importância, esse olhar dentro da escola, que é um olhar superior mesmo entre os demais. E o que você acha? Você acha que teria que ter palestras, teria que implantar isso? Isso poderia ser ampliado? Vocês já fazem alguma coisa? O Na Vida já faz alguma coisa dentro... ou já pensam em alguma coisa? Fala pra gente, que eu sei que existe aí alguns projetos para esse ano, né? Mas fala pra gente. Sim, eu acho que a escola precisa olhar para a família. Até porque é aquilo que lá no início eu disse, quando eu dizia desistir da educação, nesse sentido, a gente não está conseguindo. Se você conversar com muitos profissionais da educação, eles estão cansados. Parece que a gente realmente está nadando e não está saindo do lugar. Sim. Então, as famílias precisam ser realmente orientadas, ajudadas, acolhidas. Precisa ter esse lugar de acolhimento dessa família, no sentido dela faz parte, é o pertencimento. Ela faz parte daquela escola. Ela é parte daquela escola. Então, sim, a escola precisa e pode ter esse olhar. Dentro da minha escola mesmo, ano passado, eu fiz uma palestra com os pais. A gente tem escola de pais. Em Volta Redonda tem um projeto Escola de Pais, que é onde a gente convida os pais para falar sobre diversos temas. E o ano passado eu ainda falei assim, gente, mas santo de casa, não faz milagre. E acabou que sim, foi o maior público. Os pais realmente prestaram muita atenção e fez muita diferença dentro do nosso contexto da escola. Fez bastante diferença. E a ideia foi essa. O tema da palestra é olhar com olhos de ver. E eu fui mesmo, através dos bonecos, mostrando para os pais aonde é o lugar de cada um, onde cada um precisa ocupar, o quanto é importante essa questão da ordem da família. Pai precisa ser pai, mãe precisa ser mãe, filho precisa ser filho. E muitas vezes, antes de eu ser pai e mãe, eu tenho que lembrar que eu sou filha. Às vezes, o nosso processo começa aí. Aí, eu esqueço que eu também sou filho.
Eu esqueço que naquele lugar ali eu sou pequena, eu sou grande mediante os meus filhos, mas em relação aos meus pais eu sou pequena. Então, às vezes, o processo começa aí. Então, o adulto, ele tem como ter essa consciência, a criança não. A criança não. Então, isso foi muito importante. Assim, eu gosto muito de contar, quando eu faço isso, que é um projeto, né, do Na Vida, a gente vai a escolas fazer palestra dentro dos nossos temas, de contar a minha vida mesmo, a minha realidade, mostrar, gente, isso é possível porque tem um caminho de solução. Sim, sim. E as famílias precisam disso, de um caminho. A gente vai conseguir solucionar? Não, quem somos nós? É cada um, eu não faço parte daquele sistema. Se eu começo a fazer demais, eu viro parte daquele sistema, já está tudo errado. Eu já estou assumindo um lugar de alguém ali. Por exemplo, quando eu acolho demais, no sentido de fazer mais do que eu deveria fazer, eu falo muito isso para os professores também. Quando eu sou mãe do meu aluno, eu estou ocupando o lugar de alguém muito especial, que é a mãe dele. Isso não... Aqui você é a professora, você vai acolher enquanto professora. Então, a gente precisa realmente ajudar essa família a ter esse olhar. E ela, quando adulto, eles conseguem. Criança, não. Então, por isso que eu digo que precisa desse acolhimento familiar, porque senão a gente vai parecer esse que está sempre nadando e morrendo na praia. A gente, em conversas com psicólogos e mentores, né? Sempre nos diálogos aqui, a gente vê essa grande necessidade. A gente começou com a cultura, falando sobre cultura, né? Falando sobre educação e agora, dentro de vários diálogos, a gente percebe o quão é importante ter projetos como o de vocês, com psicólogos envolvidos, diretores que têm esse envolvimento direto dentro das escolas e, com certeza, várias histórias de alunos que precisam né, desse cuidado. E, então, fica aqui a dica, né, para pessoas que queiram. Eu não sei, gente, entre em contato com... Tem um canal? Tem o Instagram. Tem Instagram. Na Vida tem. Uhum. Pode falar pra gente. É @ Na Vida mesmo. Tá? Temos o Instagram, tem lá. Esse é o nosso canal de comunicação hoje, das 3 profissionais. Sim, ótimo. Porque aí, o que acontece? Os projetos dela, eu acho que deveriam ir nas escolas. Vocês são de Volta Redonda, Sim. mas eu acredito que, como a gente está aqui em Barra Mansa, a gente Sim. vai puxar um caldo para cá também. Sim, com toda certeza. Eu conheço alguns professores, né, da cidade, professores influentes também. Nós conhecemos o historiador de Barra Mansa, que também daqui a uns dias vai estar aqui. Eu acho que seria legal a gente fazer, né, um bate-papo, um diálogo bem aberto com o pessoal do Na Vida, e principalmente para poder fortalecer essa ideia nas escolas, né? Não só da equipe ali, mas fortalecer a ideia de que isso pode ajudar pessoas. Ajuda pessoas, ajuda famílias. Porque às vezes a família está desestruturada, ele vai procurar, sabe quem? O vizinho, cara. Aí o vizinho já vai falar mal do que... ele vai acrescentar ele já vai envolver outras coisas, né? Eu acho que já vai... Aí começa a envolver política. Porque aquele prefeito, porque aquele prefeito, porque aquele secretário... Não tem nada a ver com isso. É a vida mesmo, né? Eu acho Sim, as pessoas que estão ali são especialistas naquilo. Porque hoje eu estava conversando com a minha esposa justamente sobre aquela situação da opinião que a gente conversou ontem aqui. E eu falei com ela o seguinte, todo mundo quer dar uma opinião. Agora, você não precisa ouvir a opinião de pessoas. Eu faço o seguinte, eu vou fazer alguma coisa, eu comento com você, poxa, Leandro, estou pensando em abrir isso e tal, fazer isso. Aí você vem, fala. Eu só comentei que eu queria fazer isso. E você começa a fala. Eu olho para o Leandro e falo assim, Leandro, você já teve isso? Não. Você trabalha com isso? Não. Você estudou isso? Não. Obrigado. E não é o que eu preciso ouvir. Sim. E o problema é quando eu tenho uma família desestruturada, uma família ela não está ali alinhada, ela vai na mãe, vai na sogra, vai na tia, vai em todo mundo. Aí, às vezes, ela vai numa pessoa que a família é pior do que a dela. E aí ela dá um conselho de vida dela, dela, e ela acha que aquilo dali, porque funcionou lá na vida dela, vai funcionar. Ela chega em casa e faz daquele jeito, aí faz tudo errado.
Sim. Ao invés dela estruturar, não, é porque é o conselho da vovó. Minha avó fazia isso. Não pode dar banho na criança, banho frio, que não sei o quê. Tinha aquelas né, crenças, né, que existiam, e você acaba levando isso para dentro da família. E quando você ouve a opinião de alguém de fora que teve uma experiência que não é a sua, mas serviu para ela, rapaz, você pode piorar a situação. Sim. Então, eu sempre falo, quando eu vou comentar alguma coisa com alguém, que ela fala uma opinião que olha assim, poxa, mas eu não te perguntei isso, eu só estou comentando. Você procura um especialista, procura alguém que estudou aquilo dali. Eu gosto, a gente estava conversando aqui, eu já falei, poxa, ela sabe, ela viu que eu gosto do assunto, que eu acho interessante, sobre constelação familiar. Isso aí eu comecei a ler ano passado. Eu li ano passado, dei uma olhada, falei, caramba, que negócio interessante, né? Justamente porque tinha uma pessoa falando que, não, isso daí não presta, não sei o quê. Aí eu falei, não, peraí, deixa eu ver por que tá falando que não presta. Então eu falei, não, realmente, pô, você não entendeu o conceito do negócio, você não entendeu o fundamento. Então você vai ter a sua opinião. Essa opinião não é opinião válida para mim. Eu comecei a ler, comecei a ver. É interessante o assunto. Só que se alguém vier falar comigo assim, Deilton, constelação me ajuda, que eu falo, cara, eu não posso te ajudar, porque eu não sou especialista nisso. Procura uma pessoa que é especialista, que tem casos resolvidos. Eu não tenho nem os meus. Eu estou tentando ali resolver. Então, eu não sirvo como base para dar opinião. E o problema é que, às vezes, as pessoas têm problema. Ela fala assim, poxa, por exemplo, você está com dor de cabeça. O que você vai fazer? Vou lá conversar com a minha tia que ela vai curar a minha dor de cabeça. Não vai, você vai procurar um médico. Eu tô com... Vai pegar um chazinho, né? Vou pegar um chazinho lá. Não, você vai procurar um médico, porque qual é a causa da dor de cabeça? Sim. Às vezes é fígado. E ela tá lá tomando remédio para dor de cabeça. Às vezes, não tem nada a ver com a cabeça. É o cérebro que está dando sinal, a cabeça está... Então, na família também, tem problema, está surgindo um problema com a criança, tem um déficit de atenção, ela não consegue se concentrar. A criança ela gosta muito de chamar atenção, ela irrita as pessoas e tal. Mas por quê? Às vezes ela passou por um processo de perda de alguém na família, lá, um avô, um tio, alguém que ela tinha ali como referência. E o que acontece? O pai, ele não entende, a mãe não entende. A mãe não entende. Aí ela vai o quê? Vai irritar com a criança, vai brigar com a criança, vai procurar o vizinho, vai falar assim, isso aqui não, e meu filho passou por isso, isso é fase. Quando fizer 14 anos, 15 anos, você vai ver que piora. E começa assim, ele não procura especialista, ele está vendo um problema dentro de casa e ele não procura resolver o problema, ele procura, assim, arrumar uma desculpa para o problema, ao invés de arrumar uma solução. Sim. Tem gente que dá desculpa, tem gente que dá jeito. E tem muito mais fácil dar desculpa, porque você, não, isso aí é porque puxou o pai, puxou o tio. E o irmão era assim. Então, não é verdade isso. Sim. Nós somos únicos. Sim. Nós somos únicos. Então, não adianta falar assim, eu sou assim porque eu puxei muito meu pai. Não, eu posso ter traços do meu pai, mas eu não sou meu pai. Sim. Exatamente. Então, e na questão é muito bom que você falou em relação a procurar. Eu acho que a escola é o primeiro local. A escola é o primeiro local. Ouçam as escolas, pais, ouçam as escolas. Ali não somos inimigos. Somos todos tentando realmente o melhor para aquela criança. Não é só deixar às vezes vai doer o que você está ouvindo, mas ouça. Ali, quem está trabalhando ali são especialistas. Eles sabem o que eles estão falando. Então, primeiro ponto, se você não confia na escola que o seu filho está, é bom que você não deixe lá. Coloque em outro lugar. Eu preciso colocar o meu bem mais precioso aonde eu confio. Eu falo isso muito para os pais que estejam numa escola. Colocou aqui, confia na gente. E passe essa segurança para o seu filho. Porque se você passar isso, ele terá a mesma segurança que você. Então, primeiro ponto, confie na escola que você coloca o seu filho. Segundo, procure esse profissional caso você perceba algo no seu filho. E, se for chamado, ouça esse especialista que está te falando sobre isso. Porque pode ser o seu primeiro ponto de visão. Pode ser o seu primeiro passo para a solução. Então, não é contar o que acontece muito, contar o que está acontecendo na escola ou na vida do filho com o vizinho. Ele vai te ajudar como amigo e a ajuda dele também é válida naquele lugar. E a gente volta sempre às questões do lugar, como amigo. Agora, a escola vai te ajudar como especialista.
ali tem a orientadora, ali tem o diretor, ali tem o professor, ali tem toda uma equipe que ainda falta muito. Não temos o psicólogo, não temos o terapeuta, mas temos pessoas que conseguem dar esse primeiro passo. Então, ouçam. É muito importante. Acho que esse é o primeiro especialista que tem de fácil acesso. É de fácil acesso. Então, não precisa da desculpa de não tenho aonde ir. Tem. Vai na escola. E é fácil... você entrou nesse mundo, é fácil para os diretores, professores, ter esse aprendizado da constelação familiar, o que elas precisam, buscar esse conhecimento? Então, o que eu digo, não é fácil porque você primeiro precisa organizar o seu sistema para organizar o sistema da escola. Então, quando eu trabalho com elas, quando eu faço, né, reuniões com elas, eu sempre busco isso. Buscar que elas se encontrem no sistema delas para que elas possam encontrar o sistema da escola. Eu costumo dizer que se eu, no meu lugar, lá na minha família, eu não sou a filha dos meus pais, às vezes eu vou procurar meu pai na escola. Aí, quando o meu diretor me chama a atenção, eu acho que ele está sendo rude, ou que ele... Porque eu estou olhando para ele como um pai, eu não estou olhando para ele como um profissional, diretor da escola. Então, não é um processo fácil, mas é um processo que é um caminho de solução. Mas o processo inicial precisa ser esse. Eu, primeiro, preciso me encaixar dentro do meu sistema. E eu me encaixando no meu sistema, eu consigo me encaixar melhor dentro de qualquer outro sistema que eu vá fazer parte. Dentro da igreja, dentro do meu trabalho, dentro de qualquer outro ambiente que eu faço parte. Porque tudo é sistema. Mas eu não posso querer me adaptar bem ao meu trabalho se dentro da minha família eu não achei o meu lugar. Então, é possível, mas precisa não é mais viável quando a gente começa por esse lado. Organizando primeiro os profissionais que ali trabalham dentro do seu sistema e que eles possam ter esse olhar de enxergar o sistema do aluno, de enxergar o sistema do outro. Então, o processo ao contrário é mais difícil. Quando eu quero que ele enxergue o sistema do aluno, mas ele não tá ninguém está olhando para o dele. Ele não está olhando para o dele. Aí fica um processo mais difícil. Então, o processo realmente precisa ser esse. Primeiro, o meu, e não é um egoísmo, porque eu costumo dizer que quem não está cheio não transborda. Se eu tô dando, e eu mesmo não fico cheio, vai chegar uma hora que a minha bateria vai acabar. E o professor hoje está com a bateria bem arriada. Bem arriada, porque não é fácil lidar com... Imagina, ele tem ali 20 a 30 crianças, ele tem 20 a 30 sistemas familiares. Olha, só se a gente pensar assim, a gente já imagina que ele não está lidando com uma criança. Ele está lidando ali com, no mínimo, mais 3 pessoas de cada família. Então, ele não está lidando com 30, ele está lidando com muito mais do que isso. Tudo dentro de uma mesma sala. Então, não é um processo fácil. Não é, mas é um processo possível. Vivian, você falou que trabalha, você faz, no caso ali, a constelação, começa a constelar com os pais. Né? Assim, pega com adulto, no caso. Né? Com adulto. Porque, como eu disse para você, eu não faço essa relação na escola. São paralelos. Para adulto. Sim. Deixa eu te falar uma coisa. Você está falando aí, eu começo a lembrar o que eu já vivi, porque eu trabalhei com meio de muita gente. Então, já convivi com mais de 2.000 pessoas, assim, né, e tendo que cuidar de 150, mais ou menos. E, na maioria das vezes, houve casos que eu tinha que demitir a pessoa. Chegar e falar assim, olha, isso não dá mais resultado. Sim. Cheguei ao último, já não tem como. Já treinei, já expliquei, já sentei, já conversei, dei oportunidade, mudei de setor, fiz todos os... Sim. Tudo para que ele evoluísse. Ele não evoluiu. E eu tinha um problema na hora de demitir, sabe qual era? Eu não estava demitindo o cara. Eu estava demitindo o filho, a esposa dele, eu estava demitindo os sonhos da criança, os sonhos dele para a família. Sim. E eu ficava numa situação que era, naquele momento, como responsável para ter que tomar essa atitude, eu agia profissionalmente. Sim. Mas depois eu já ficava assim, caramba, eu demiti o cara tem um filho, velho, e o filho dele tá na escola e tem um sonho, será que... E final de ano, como é que vai ser essa família? Eu ficava com aquela preocupação.
houve 2 casos lá que eu até demiti o cara e indiquei para outra empresa. Ó, você não serve pra gente, mas eu acho que você... E ele foi para outra empresa, trabalhou lá um tempo lá, aí demitiram ele lá também, então aí eu vi que realmente a culpa não era minha. Né? A gente tentou, mas Cara, ele foi... ruim mesmo. Ele era... Não se encaixava, né? Alguma coisa ali. Era ruim mesmo. Então, o que acontece? Onde eu quero chegar com isso? Você acha interessante hoje as empresas também começarem a trabalhar com isso? Eu não sei se é o projeto de vocês para esse ano, talvez eu esteja já assim, né? Muito além, mas agora a gente conversando aqui, eu tô vendo essa deficiência porque eu trabalhei com várias psicólogas dentro de empresa, então a gente sempre conversava, tinha aquele, poxa, tem a questão do RH que cuida, a gente às vezes ia lá, visitava, conversava, levava a psicóloga, levava a médica do trabalho e a gente conversava, melhorava aquela pessoa, dava aquela injeção de ânimo, né, influenciava um pouquinho, ela voltava, quando ela voltava melhor, né? E aí hoje, conversando aqui, eu comecei a enxergar que está faltando isso dentro das empresas ainda. Sim. Não precisa ser especificamente uma psicóloga para tratar isso daí, mas uma pessoa que conheça essa necessidade de ajustar as coisas, porque, querendo ou não, eu acredito que essa desestrutura que tem dentro da família, ela vai afetar a vida profissional do pai, da mãe, do adulto, vamos dizer assim, do adulto. E às vezes ele é um adulto mal resolvido, porque ele não se encontra, ele não sabe qual é o lugar dele. E quando ele entra numa empresa, ele não consegue se encaixar no sistema da empresa. É isso mesmo? Exatamente isso. Então eu entendi certo. Totalmente. Tá, então... É aquilo, se eu não me organizo aqui, eu não consigo me organizar. Eu já tô pensando e talvez esse cara, a gente não sabe, eu não gosto de generalizar, mas talvez esse cara realmente buscava ali algo que ele não tinha no sistema familiar dele, ele não encontrou ali, e não vai encontrar em lugar nenhum. É aí que está o X da questão. Aquilo que eu não encontrei na minha família, que é o meu pai, a minha mãe, da onde eu vim, a minha origem, tudo que aconteceu ali, a minha história, eu não vou achar isso na história do outro, eu não vou achar isso na instituição que eu estou. Então, enquanto eu não tiver esse olhar, quando eu falei de desenvolvimento humano, foi nesse sentido, você me entende? Quando eu passo a ter esse olhar... É porque eu gosto de desenvolvimento de pessoas. Isso, quando eu passo a ter, exatamente, desenvolvimento de pessoas. Quando eu passo a ter esse olhar, tudo muda. E aí a empresa muda, claro. A pessoa que sabe o lugar dela lá de filho, de pai, de irmão, ela vai saber o lugar dela dentro da empresa. Ela não vai ficar lá batendo de frente ou querendo ser maior ou menor. Ou não sabendo as suas funções ali dentro. Então, o principal na vida, saber o nosso lugar. E cada um tem o seu. Isso que é o mais importante. Ninguém ocupa o lugar do outro. Ninguém. E eu não sei se encaixa também, mas eu vou falar. É o seguinte, às vezes a pessoa entra para uma empresa, ela cria uma afinidade tão grande com o supervisor, com quem está um pouco acima dela, que ela começa a enxergar essa pessoa como um pai, como, né? Mas não, eu tô lembrando de um caso que aconteceu comigo. Eu trabalhava numa empresa, eu tinha lá os liderados, ali um dia um menino chegou para mim lá, novato ainda, falou assim, rapaz, ó, aqui você é um pai para mim. Eu falei assim, você tá falando isso agora, na hora que eu te dar uma palmada, eu quero ver se você vai me chamar de pai, porque até a hora que eu vou ter que chamar a atenção. Rapaz, e foi o que aconteceu, porque teve uma hora lá que, uma época que ele começou a não trabalhar mais dentro do que era necessário para a empresa, e eu tive que dar um feedback para ele. Sentei com ele lá e dei um feedback negativo, né? E feedback negativo você tem que ter todo um cuidado para dar um feedback negativo. Eu dei o feedback negativo e já logo entrei com um instrutivo. Que é, vou te dar uma instrução aqui, então agora faz assim, 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 assim. Ao invés de ele pegar a orientação, ele saiu, contou para outra pessoa. Contou para uma pessoa que não era da minha equipe. Contou para outra pessoa e falou o seguinte... Ele me chamou a atenção. Ele não contou o lado que era para ele melhorar. Ele contou o lado só do que me chamou a atenção. O outro, mas chefe é esse mesmo. E começaram esse negócio e tal. Rapaz, o menino ficou com raiva de mim. Aí um dia eu chamei ele e falei assim, rapaz, você lembra no começo que eu falei para você que até o momento que eu brinquei com você, te desse uma palmada, você ia mudar o conceito? Então, eu só fiz isso para melhorar. Você me chamou de pai. Você falou assim, você é um paizão aqui dentro da gente. Cara, quem é que nunca levou uma repreensão do pai? O pai foi lá e, pelo menos, tenha falado assim, isso não tá certo, você tem que fazer desse jeito. Rapaz,
eu deixei de ser pai muito rápido. Falei pra ele, eu deixei de ser pai muito porque rápido. não é, porque nunca foi, porque na eu verdade, nunca- porque não porque eu era. Ele não tentou, era né? pai dele, Exatamente, entendeu? Eu ele não era tentou pai que dele. você ocupasse esse lugar, mas Então, não vai ocupar. o pessoal que é adulto, tá dentro de uma empresa, quer enxergar alguma coisa, quer buscar aquilo que falta nele em outra pessoa, vai acontecer decepção. Ele vai ter Exatamente. decepção, porque eu não sou, o chefe não é pai, o chefe não é irmão, o chefe, Exatamente. quem está ali dentro da empresa, ele está como profissional, ele tem um papel profissional. Ele não é um papel profissional afetivo. Não existe isso de profissional afetivo. Pode ser irmão, tá dentro da empresa. Eu tinha um caso lá do rapaz que ele era chefe do pai dele. Ele era engenheiro-chefe do pai dele. E quando ele tinha que chamar atenção, ele chamava o pai dele e falou assim, você tá errado, não sei o quê. E o pai dele falava, não, tá certo. Porque ali ele era chefe dele. Ali ele Acabava exatamente. ele, o pai, não sei o quê, aquele negócio em casa era totalmente diferente. Chegava em casa, o pau quebrava, né? Em casa, não sei, mas eles tinham um convívio muito bom. Então cada E um só sabia tinha por isso, porque cada um seu sabia o seu papel ali. o seu papel. Exatamente. O assunto tá muito legal. Eu tô gostando porque a gente vai conversando a imaginar além daqui da sala. Sim, a gente não tá sim, só aqui. Eu começo a imaginar o que pode ser aplicado dentro de uma empresa. Existe constelação organizacional. O que eu ia chegar nesse ponto. Entrou Que no era a parte da estrutura organizacional de uma empresa. Sim. Ontem eu falei de pesquisa de clima organizacional. Eu comentei aqui com a psicóloga. Eu falei, tem umas empresas que... Né? Então, essa parte da estrutura organizacional, ela não é só ali o organograma da empresa, com as funções. Mas dentro das equipes, a gente pode trabalhar qual a melhor forma de encaixar as pessoas no lugar certo. Até constelar uma empresa, descobrir qual é o processo pelo qual aquela empresa, às vezes, não produz. Quem é aquela empresa não está... Jesus, você consegue observar muita coisa. Já existem especialistas que trabalham com isso. Com isso. Eu tô vendo a oportunidade de me encaixar na equipe. Não, mas meu Deus, vai devagar. Bora! E entrar numa empresa, porque a empresa eu gosto, tá? Faz parte de... E hoje está precisando muito esse olhar mesmo, né? A empresa que não está olhando para isso, ela está ficando para trás. Sim. Ela não está vendo desenvolvimento, ela não está vendo produção. Isso é de qualquer lugar. Estou falando de escola. Se você não entra nessa organização, você não vê quem é a nossa produção de escola. É o aluno. É a aprendizagem do aluno. Se você não está vendo a aprendizagem, você não está... Depois que acabar o Diálogo Cast aqui, nós vamos ter uma sessão com a doutora Vivian. Agora eu vou... Para a nossa empresa. Porque o Adeus já está falando já de outros projetos. Então. Mas é isso mesmo, é assim mesmo. Vivi, olha, o assunto realmente é um assunto muito gostoso, leve de se falar. Eu te agradeço. Você quer falar mais alguma coisa? Não, eu já tô assim, eu já tô pensando para depois que acabar aqui, para acabar pra gente já... Eu te agradeço desde já, pra gente é uma honra ter tido aqui na nossa mesa uma diretora escolar que tem um papel tão importante para as nossas crianças, nossas escolas principalmente, e pessoas que se interessam pela vida, se interessam pelo ser humano mesmo, de verdade. Foi muito bom ter conhecido você e quero conhecer as meninas. Com certeza tragam elas pra gente fazer uma roda de bate-papo aqui, que também elas vão contar as experiências dela. Tá aqui, tá, gente? Aberto o convite aqui pela Vivian. Vivi, você quer falar alguma coisa? Muito obrigado desde já. Fechando assim, eu falo esse mês porque a gente tá fechando com chave de ouro, viu? Os assuntos cada assunto top. Quero agradecer a oportunidade de falar disso que eu tanto amo, né? Deve estar nos olhos. Eu amo falar sobre isso mesmo. Eu amo vida. Eu amo as pessoas, no sentido mesmo de ser humano como nós. Então, assim, tudo aquilo que acabou chegando até mim mediante uma dor, eu acredito que a gente pode passar isso para o outro. Se você achou um caminho, então por que não ajudar essa pessoa também? Não que o caminho seja o correto, mas você tem uma luz. Eu digo que é sempre uma luz. E se eu tenho essa luz, por que não oferecer? A constelação familiar fez muito sentido na minha vida. Foi algo que mudou realmente a minha forma de ver a vida. Costumo dizer que são novas lentes para a mesma situação.
A constelação ela não tem o intuito de mudar a vida de ninguém, nem a história de ninguém. A nossa história é essa. Mas ela muda as nossas lentes, os nossos olhares mesmo. Então essa é aquilo que me brilha. Ela tem solução, tem caminho de solução. Dá pra gente chegar em um ponto de enxergar aquilo de outra forma. Então eu que agradeço imensamente vocês por todo o carinho, por toda a acolhida. Tá joia. Então, gente, mais um episódio de Deilton. Muito obrigado pela parceria. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Não se esqueça de curtir, compartilhar. Sigam a gente nas redes sociais, @DiálogoCast. Sigam na vida. Como que é o... @na vida. @na vida. Nas redes sociais. E até breve.